O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediam que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva toca a língua dele. Olhando para o céu, cuspiu e disse: Éfada, que quer dizer abra-te. Imediatamente os ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais o divulgaram. Muito impressionados disseram: ele tem feito bem todas as coisas. Os surdos faz ouvir, os mudos a falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, ó Virgem de Lourdes, que falastes a Bernadette numa gruta silenciosa, fria do inverno, que procuramos o silêncio para que Deus fale conosco e nós falamos com Ele. Nossa Senhora de Lourdes, Santa Bernadette, ó Jesus, coração aberto, pronto a nos perdoar, estamos pedindo misericórdia porque reparamos os erros cometidos ao seu sagrado coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros católicos, graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, nação do Espírito Santo. Salomão, o seu coração se corrompe por causa do pecado. Deus Pai espera na próxima geração o seu filho voltar a amar a Deus de todo o coração, o único Deus de Israel. Mas Jeroboão continua a iniquidade da idolatria que o seu pai fazia. Então nosso Senhor disse: por causa do pecado, por causa da infidelidade, nosso Senhor diz: vou dividir as tribos de Israel. E dividindo as tribos de Israel, vai ficar um reino do norte e um reino do sul. O reino da Samaria e o reino de Judá, onde vai sair o Salvador. Dividiu. E a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é assim: Deus Pai Todo-Poderoso, que está também em Jesus Cristo. Israel rebelou-se contra a casa de Deus até o dia de hoje. Até o dia de hoje tem conflitos, guerras. A gente fica assim com medo, muito medo. A ideologia de gênero, medo da destruição da família, medo da guerra. Mas a raiz de tudo é uma pessoa corrompida pelo pecado. O pecado que causa as guerras, corrupções, maledicências que saem de um coração que não é convertido a Deus. A nossa sociedade neopagã. Ela não é neopagã, ela vem da profundeza do limbo.
É só olhar aí ó, as coisas que acontecem. Você, a primeira leitura, vai nos dizer: você esteja de olhos abertos e ouvidos abertos para não cometer idolatria. O Senhor abomina idolatria. Você procurar alguém em primeiro lugar, coloca-se em primeiro lugar e não a Deus. Ou materialmente ou fisicamente você coloca. Tem gente que é temente a Deus, mas o trabalho é em primeiro lugar. Tem gente que é muito temente a Deus, mas os filhos em primeiro lugar. Tem gente que é muito temente a Deus, mas você em primeiro lugar. E isso é uma idolatria. Idolatria não é só colocar incenso aos demônios. Não é isso. Não é só isso. É muito mais amplo. Senão nosso Senhor tira o que Ele deu para você. Porque Ele quer você frutificado. E você não frutifica porque você está na idolatria. Olha o que nosso Senhor diz. Jeroboão saiu de Jerusalém e veio ao encontro do profeta Aías, de Ciro, coberto de um manto novo. Israel se rebelou contra o Senhor. Qual que é a rebelião? Não te adoro, não te sirvo, não te louvo. O Evangelho de São Marcos vem nos dizer que Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia. Continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, com dificuldades na fala, e pediram que ele impusesse a mão. A gente viu ontem que Jesus se afastava da multidão e a multidão ia atrás dele. Agora ele está dentro da multidão, ele se afasta da multidão para curar. É que Nossa Senhora de Lourdes fez. A Santa Bernadette, ela saiu da vida dela e foi atrás de feixes de lenha para poder vender no inverno para sustentar a sua casa. E uma gruta silenciosa, fria, que Nossa Senhora queria falar lá. Jesus tira do meio da multidão para falar. Então, no meio do barulho, no meio da música, no meio das agitações, Deus não vai falar com você, Ele vai retirar você de lá para que Ele possa falar e curar. Então Jesus faz o quê? Ele pega saliva, mistura no barro e diz: Éfata, abre. É o recriar de Deus. Do pó, nós viemos, e do pó voltaremos. Então, a saliva é o toque da graça, da misericórdia, porque aquele povo tinha fé. É o toque, ele tocou, abriu. O pecado deixa a gente surdo. Você vai explicar para uma pessoa as graças de Deus, os benefícios de Deus, ela até escuta e diz assim: eu não quero. Porque não fez o processo da conversão. Então escuta, você fala das maravilhas, você fala da graça, mas ela escuta, mas não ouve. E quem tem dificuldades no ouvido tem dificuldade na fala. O toque de Deus é o recriar. Abre, ele ouve, ela ouve, faz o processo da consciência e depois começa a falar as maravilhas de Deus. É o recriar. Deus Pai sopra na narina de Adão e Eva e tudo se forma. É o sopro da vida, é o recriar de Deus, é o tocar na natureza pecaminosa, e tocando na natureza pecaminosa, ele se preenche do ruá, do sopro da vida, ele abre. Quando eu fui visitar o padre Paulo Ricardo, eu perguntei algumas coisas pastorais,
E dentre umas coisas que eu perguntei, eu disse sobre os dirigidos espirituais. Quando a gente orienta, a gente dá uma direção para eles. E eu disse, padre, o senhor tem a mesma dificuldade? A gente explica, dá o caminho. Aí ele parece que não vai à frente, está surdo, o coração está fechado, não abre a graça. Aí ele disse assim, comigo também é assim. A gente explica, dá o caminho. Mas aí depois passou 2, 3 anos, 1 ano. Aí ele viu uma pregação, ouviu uma pregação. Ele viu um gesto de amor, de caridade e dá o éfata. Se abre. Falei, mas com o senhor também? Sim. Aí ele disse assim para mim, aí eu me sinto igual João Batista, diminuído, para que Deus cresça. Reze, suplique, clame a Deus, para que Deus possa tocar em ouvidos e em boca. Boca, para falar as coisas de Deus, para a gente lamuriar menos, para a gente dar graça mais, para proclamar as maravilhas de Deus, porque se você não tem uma experiência com Cristo, você vai falar do quê? Você vai falar, você transborda daquilo que você tem dentro de vós. A boca não está cheia do que aquilo que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Transbordado de Cristo, você vai falar das maravilhas. Não transbordado de Cristo, você vai murmurar uma história sempre triste que você tem para contar. Deixa Jesus tocar você. Você toca Ele pela fé. E aí Ele dá a graça. É a graça que vai transbordando. Quanto mais você se abre, mais Ele dá. Quanto mais você se fecha, menos Ele dá. Por isso que a gente vê almas crescidas, maduras espiritualmente, e almas ainda com a engrenagem sem a graxa e sem o óleo. Falta o óleo da fé. E permitir-se abrir. Um mundo novo e experiências novas com Cristo. Isso que se faz quando Jesus toca. Abre. É uma liturgia batismal. Você deposita na pia batismal os seus pecados e levanta com as virtudes, com a santidade. E é isso que Jesus quer fazer com você hoje. Você vai comungar, você fala, Jesus, abre os meus ouvidos, abre a minha boca, porque eu vou comungar do Senhor. E o Senhor está inteiro dentro de mim. E como Santa Bernadette, Nossa Senhora fala assim para ela, ó, vai lá cavucar naquele barro. E ela obedece. Cavuca do barro e sai água limpa. Como que de um barro sujo sai água cristalina? Você é barro sujo. Eu sou barro sujo, imundo. Mas Deus olha para você dizendo, eu quero que saia água de você. Ou você precisa abrir, cavar, para que Deus possa dar a graça transbordante de alegria. Sabe quando a rua estoura um cano? É uma água transbordante, sai um monte, você tenta tampar, não para. É isso que Jesus e o coração dele quer fazer com você. Comungue direitinho, com fé e devoção, para que Deus abra os seus ouvidos e sua boca para falar daquilo que lhe pertence, a graça. Não permita que Deus tire de você como tirou de Jeroboão, tirou as tribos. Não permita que Deus tire de você a graça. Não permita que hoje as distrações, as conversinhas paralelas, nos seus trabalhos, na sua vida, não permita que você fique cego e surdo. Permita que Deus abra. Ofertemos.